Olá, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegarem. É um prazer estar aqui com vocês novamente para conversar um pouquinho sobre coisas que são importantes serem faladas. Tem gente chegando, não consegui reconhecer ainda. Um casalzinho? Ô, Lia, obrigada, querida. Ah, é a Ângela. Bem-vinda, Ângela. Lia, para variar, te pedir ajuda aí com o link. Se você puder compartilhar o link, eu vou passar pro meu tio, que ele tá querendo ver a live. Boa noite, Sérgio, bem-vindo. Então, gente, hoje o tema foi sugerido por algumas pessoas, mas foi lembrado por uma pessoa muito querida, a Nilza. Ela deve aparecer, que ela de vez em quando está aqui com a gente. Quase sempre ela está aqui com a gente. A paz para você também, Sérgio. Boa noite, Iraci. Hoje nós vamos falar de depressão. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu falo bastante sobre esse tema. Sempre que eu posso, levo um pouquinho de esclarecimento sobre isso. No período da campanha do Janeiro Branco. Na verdade, o Janeiro Branco é uma campanha de prevenção em relação à nossa saúde mental, para a gente ter esse olhar preventivo. E essa campanha, ela acontece ao longo do ano inteiro, só que ela se intensifica no mês de janeiro. E sempre nos meses de janeiro, quem me conhece sabe que eu aproveito todas as oportunidades para falar um pouquinho sobre saúde mental. E a depressão é um tema bastante constante. Boa noite, Roberta. Bem-vinda. Esperar mais um tiquinho e a gente começa, tá? Nosso encontro. Vocês já pararam para pensar em qual a diferença de tristeza e depressão? Será que é a mesma coisa? Vou deixar vocês pensando um tiquinho. O que vocês acham? Tristeza e depressão são a mesma coisa? Deixa eu aproveitar que vocês estão entrando ainda e ver se eu consigo compartilhar o link aqui. Lia, se puder me ajudar nisso, eu agradeço. Botei uma colinha aqui pra mim, pra não deixar de falar nada importante pra vocês, né? A Lia colocou aqui. Esse link aqui, né, Lia? Eu vou passar aqui pra uma pessoinha pra gente começar a falar. Obrigada. Bom, voltando à pergunta. De novo, Roberta. Até onde eu sei, depressão vem de uma tristeza sem motivo. E a tristeza vem de algo que nos acontece. Não sei se é isso. Por aí. Tem relação. Eu vou deixar mais gente responder para ver se a gente junta e dá uma resposta legal para vocês. Boa noite, Darcy. Darcy, eu estou perguntando aqui para as pessoas se depressão e tristeza é a mesma coisa. O que você acha? Vamos ver se mais gente responde, gente. Me ajudem. Quando vocês pensam em tristeza,
Tá, não tá associado à depressão? São coisas distintas? Tem a ver, não tem a ver? A Roberta já deu a opinião dela. É por aí, Roberta. Quem mais acha que tem a ver? Acha que é igual, que é a mesma coisa? Ângela, saiu e voltou? Bem-vinda sempre. Então, gente, a Roberta colocou uma coisa interessante, né? Que a tristeza, ela, não é, até onde sei, a depressão vem de uma tristeza sem motivo, mais ou menos, né? Não é que não tenha motivo, ao contrário, a gente vai ver que a depressão, ela é multifatorial. Ela tem várias coisas que colaboram para chegar a um quadro de depressão. E a tristeza, pelo que a Roberta colocou, teria a ver com fatores externos, com coisas que nos acontecem. É por aí. A Darcy colocou: acredito que a tristeza é algo mais profundo e sem explicação. Gente, essa questão da sem explicação, sem motivo, é algo que me incomoda um pouco. Porque, na maioria das vezes, se você acha que alguma coisa é sem motivo, que não tem uma explicação, a tendência é a gente desvalorizar, né? E aí a gente vê uma série de preconceitos, uma série de maneiras distorcidas de tratar as pessoas que podem prejudicar em vez de ajudar. A Ângela colocou: para mim não, está associado. Tristeza pode levar à depressão. Boa noite, Luciana. Então, a tristeza, ela faz parte do quadro da depressão, mas são coisas distintas. Eu vou tentar explicar um pouquinho para ver se fica mais claro para vocês, né? A tristeza, a Roberta colocou, que na maioria das vezes é algo relativo, é uma reação relativa a algo que nos aconteceu. Ok. Boa noite, Karen. É por aí. A tristeza, ela é um sentimento comum a todos os seres humanos, tá? É um sentimento que é saudável. Se você vê alguém full time, 24 horas por dia, 365 dias do ano, feliz, que não tem nenhum momento de um baixo astral, tem alguma coisa estranha, né? A tristeza é algo que é natural do ser humano. Quando nós nos vemos frente a uma situação que é pesada, que é densa, né? Frente a uma perda, seja ela qual for, é natural que nós fiquemos jururu. É natural que nós nos abalemos. Se algo nos acontece e aquilo nos mexe, a gente pode sim ficar com um humor deprimido, que é diferente de depressão. Então, a tristeza, ela pode nos levar a uma falta de ânimo, a uma apatia, uma moleza, a estar sempre insatisfeito. Esquece o sempre. A palavrinha não foi bem colocada. Mas há uma insatisfação, parece que nada está nos agradando. Esse é um quadro, descreve um quadro de tristeza. Essa tristeza, ela pode persistir por algum tempo, normalmente passa rápido, mas esse rápido é algo que é muito pessoal. O que é rápido para mim pode não ser rápido para o outro. Mas normalmente é associado a alguma coisa que acontece que nos leva a ficar mais jururu, mais cabisbaixo. Dura um determinado tempo, mas em algum momento a gente consegue levantar, respirar fundo e seguir. Então, estarmos tristes em algumas situações é extremamente compreensível e até esperado, digamos assim, né?
Uma pessoa que é totalmente insensível, não sente a dor emocional, pode estar adoecida. Não é à toa que em filme, em televisão, a gente sempre vê, né? Se o monitorzinho está subindo e descendo, tá legal. A vida é assim. Ela nos coloca em alguns momentos up, em alguns down. E isso é natural. Então, a tristeza é um sentimento natural, proveniente de algo que nos leva a ficar mais borocochô. Só que, normalmente, esse sentimento passa depois de algum tempo. Que podem ser horas, podem ser dias. Ok. Mas nós conseguimos, sozinhos, nos refazer. Ficamos jururu, podemos chorar, queremos ficar mais quietinhos, mas conseguimos retomar o ritmo e voltar. Boa noite, Zilda. Boa noite, Nilza. Quando se trata de depressão, é um pouquinho mais delicado. A depressão, ela já é uma doença. A depressão, ela sai do estado da normalidade, é algo que normalmente tem uma intensidade maior e perpetua aquele quadro por mais tempo e, na maioria das vezes, precisa de uma intervenção, de um tratamento para a pessoa poder retornar. Tem cura? Tem cura. Quanto antes detectado e antes se buscar ajuda, mais chances tem essa pessoa de se recuperar, né? Mas a depressão, ela é uma doença, ela é um transtorno. A OSM, a Organização Mundial de Saúde, considera essa doença, a depressão, a doença mais comum em todo o mundo. Chega a atingir cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, ela atinge cerca de 11 mil brasileiros, 11 milhões de brasileiros. Então, não é algo bobo que se deva desconsiderar. É algo que requer cuidado, carinho, zelo, atenção. E cuidar das nossas emoções ajuda que nós não entremos nesse quadro depressivo. E aí vocês se perguntam, como é que a gente pode detectar se é uma tristeza ou se é uma depressão? A depressão, ela pode ocorrer em qualquer etapa da nossa vida. Essa história de que a criança deprimida existe. Então, em qualquer fase da nossa vida, nós podemos nos deprimir. Ok? Então, ela não escolhe época. Ela acomete a qualquer pessoa. Uma coisa importante também, ela atinge pessoas e traz um nível de sofrimento que vai além daquela pessoa que está adoecida. Ela é uma doença inicialmente sorrateira, que a gente não percebe que está chegando, quando na maioria das vezes a gente vai notar, ela já está instalada e causando transtorno, causando sofrimento, não só à própria pessoa, como a quem a rodeia. Alguns fatores influenciam na predisposição, digamos assim, à depressão. Então, nós temos que considerar que a depressão, como eu falei anteriormente, ela não tem uma causa distinta. Ela é multifatorial. Mas deve-se investigar 4 fatores que são preponderantes e que podem estar presentes, seja 1, 2, 3 ou até os 4, em casos de depressão. O primeiro fator é o fator genético. Então, pessoas que têm
na sua árvore genealógica, né? Na sua família, antecedentes familiares, principalmente se for de primeiro grau, que já tenham apresentado casos depressivos, têm mais chances de vir a apresentar depressão. O segundo fator são fatores biológicos. E aí, a maioria das vezes, quando alguém chega para o meu consultório e vem descrevendo determinados sintomas, determinadas coisas que percebeu que levaram a buscar a terapia, eu pergunto, há quanto tempo que não fez um check-up geral? Quanto tempo que não faz um exame minucioso, que avalie não só sangue, mas fezes, urina? Por quê? Os fatores biológicos, eles estão presentes e podem vir a causar sintomas similares, né? Então, avaliar a parte hormonal. Os distúrbios hormonais podem levar a desequilíbrios e desenvolver sintomas que podem vir a desencadear, ser um fator agregador para desencadear um quadro de depressão. E se não tratado, isso só se agrava. A parte da verminose. A verminose, dependendo de qual tipo de verminose, pode levar a um quadro de apatia, né? A desenvolver determinados sintomas que, se não tratados, podem se tornar crônicos. Então, os fatores biológicos, eles são importantíssimos e merecem um cuidado e uma atenção da nossa parte. E podem estar associados a um quadro depressivo. Os fatores ligados ao meio ambiente, a situações externas. Há estudos que apontam que lugares no mundo onde a exposição ao sol seja muito pequena, as pessoas que residem nesses lugares têm mais probabilidade de desenvolverem a depressão. Então, um fator protetivo é você desenvolver o hábito de pegar sol. Olha que coisa interessante. Nós estamos num país tropical. O Brasil tem uma incidência de sol enorme. E quantas vezes a gente mora numa casa, a gente tem quintal, a gente tem até uma janela ensolarada e não aproveita. 10, 15, 20 minutinhos de sol. O sol da manhã, de preferência, ou finalzinho da tarde. Menor incidência de raios, né, ultravioletas. Mas a exposição ao sol é um fator protetivo. Lugares com menos incidência de sol, maior a probabilidade de encontrarmos pessoas deprimidas. Fatores externos, por exemplo, a nossa pandemia, né, que está presente aí no mundo inteiro. Esses fatores externos que levam a determinadas perdas, e às vezes perdas sucessivas, pode vir a desencadear, a ser um fator que agrava e aumenta a probabilidade de desenvolvermos um quadro de depressão. E fatores psicossociais. E aí nós podemos pensar no desenvolvimento de laços afetivos, no desenvolvimento de redes de suporte, redes de apoio, como fatores protetivos. Então, quanto melhor nos relacionamos com as pessoas, quanto mais nós conseguimos identificar pessoas ao nosso redor, redes de contatos, né? Não só pessoas, mas às vezes instituições das quais nós fazemos parte, nós sabemos que numa necessidade nós podemos contar, podemos entrar em contato, podemos buscar ajuda, buscar suporte, são fatores que minimizam a probabilidade de você vir a desenvolver um quadro depressivo. Minimizam.
ok? Então, uma pessoa que não tem bons vínculos, que se isola, tem poucos relacionamentos, vive num ambiente cuja violência está muito presente, né? Um ambiente que teme o tempo todo por sua vida. Esses são fatores que tendem a agravar e aumentar a probabilidade daquela pessoa vir a desencadear um quadro de depressão. Bom, nós estamos falando de fatores de risco, né? Vocês conseguem identificar alguns fatores de risco que podem vir a estar presentes num quadro de depressão? Vocês conhecem pessoas que vocês identificam que podem estar num quadro depressivo? Estão muito quietinhos. Vamos participar. Ficou claro a diferença da tristeza para a depressão? Se a gente sair daqui desse nosso encontro, pelo menos entendendo a diferença de um e de outro, já vou estar feliz, já alcancei meu objetivo. Será que parou aqui? Não, né? Então, gente, nós vimos que alguns fatores de risco têm a ver com eventos da vida, né? Que eventos que nós estamos vivenciando no momento presente, né, no período em que nós estamos, que podem ser fatores de risco para um possível quadro de depressão? O que vocês acham? Ficou bem claro. Ok, que bom, Roberta. Que eventos da vida que hoje nós estamos expostos que podem nos contar negativamente, favorecer o desenvolvimento de um quadro depressivo? Uma coisa que eu não falei, mas que é um fator de risco também, são pessoas que já têm alguns transtornos de personalidade. Pessoas que têm um quadro de saúde mental já debilitada, né? Que tem um quadro de transtornos de personalidade, tendem a ter mais probabilidade de desenvolver a depressão. Ok? Então, os fatores ligados à saúde mental, se tratados, eles podem minimizar o impacto, digamos assim. Falamos dos fatores genéticos. O que vocês acham? A Darcy colocou medo de desemprego, medo de ficar só. Sim, são fatores externos que não dependem necessariamente de nós, não estão totalmente sob nosso controle, e que o impacto que eles nos causam podem gerar inicialmente uma tristeza, uma ansiedade, que, se não tratado, pode aumentar em intensidade, vindo a prejudicar todo o nosso contexto social, familiar, né? Nosso contexto dentro do nosso trabalho. Perfeito. Bom, falamos também de fatores de risco ligados a Roberta colocou excesso de perdas humanas, esse medo, né, constante esse coronavírus, Covid-19 que está nos rondando, e a gente cada vez mais vê pessoas conhecidas adoecendo, pessoas conhecidas sendo hospitalizadas, falecendo. Isso vai chegando pertinho da gente. Se nós não tomarmos cuidado, esse medo exacerbado, esse excesso de informações também negativas, não são facilmente digeríveis e
nós podemos desencadear um quadro que, se não tomarmos cuidado, acaba se tornando crônico. A Ângela colocou, nessa situação de pandemia, eu penso na falta dos amigos, na convivência com essas pessoas, exatamente, no medo. Ok, então, se cuidarmos desses aspectos, tudo bem. Nós não temos como nos encontrar pessoalmente com os amigos, infelizmente, né? Mas nós temos essa telinha maravilhosa que abre possibilidades. Nós podemos ligar para os amigos, podemos conversar com eles, cuidar dessas relações, cuidar das pessoas que a gente sabe que estão passando por esse momento sozinhas. Não deixar que elas se sintam sós. Porque o se sentir só não é só a presença física, mas é a lembrança, é o carinho, né? Eu tenho uma amiga muito querida que fez aniversário essa semana e ela falou, eu fiquei feliz de você ter ligado para mim, não ter só me mandado uma mensagem. Que a gente acaba pegando o hábito, manda uma figurinha, manda uma mensagem, faz um brindezinho virtual, mas ela queria ouvir a voz, né? Roberta colocou, não tenho nem visto noticiários com frequência por conta do emocional. Tudo em excesso, gente, até as coisas boas em excesso fazem mal, né? Um outro fator que eu esqueci de falar, mas que é muito importante ser citado, que é um fator de risco que agrava muito o risco de uma depressão, são as pessoas que fazem uso de álcool, de drogas. A associação disso, então, e dependendo da intensidade, da frequência desse uso, esse acaba sendo um fator de risco muito grande. Ok? Então, devemos estar sempre atentos a isso, a esses movimentos. Pessoas que sentem dores crônicas, né? Eu tenho conhecidas que têm fibromialgia, que sentem dor, e muitas vezes dores intensas, constantemente. Às vezes a nossa tolerância a essa dor pode cair num quadro depressivo. E esse que é um fator que até então nós temos conseguido manejar, se torna um fator pungente e talvez a gota d'água para que nós entremos num quadro depressivo. Vou falar para vocês então de alguns sintomas que são comuns estarem presentes nos quadros depressivos. Fiquem atentos quando algumas pessoas alteram muito o padrão do sono, por exemplo. São pessoas que sempre dormiram pouco, que conseguem ficar bem, né? Apesar das poucas horas de sono, que de repente passam a estar muito sonolentas. Ou vice-versa. Sempre dormiram muito bem, nunca tiveram problema para dormir e de repente começam a ter uma insônia constante. Não tomem isso ao pé da letra, ok? Não são casos pontuais, não é de vez em quando, mas é uma frequência e uma intensidade muito grande, ok? Então, num quadro de tristeza, você pode também ter alteração no padrão do sono, mas é algo que daqui a pouquinho passa. Na depressão, isso tende a piorar. A mesma coisa no padrão do peso, da fome. Pessoas que comiam muito, boquinha nervosa, não ter apetite. Pessoas que eram fortinhas, de repente ficam magrelinhas, não conseguem se alimentar, se alimentam com muito esforço. Aquele alimento não digere bem, não cai bem, diminuem radicalmente o padrão da alimentação, ou vice-versa.
sempre comeram um pouquinho, ficavam satisfeitas e de repente, boquinha nervosa, começa a comer demais. Então, tudo que muda muito radicalmente um padrão pré-existente acende o sinalzinho de alerta. A Iraci já colocou aqui. Eu já passei por um processo de depressão, mas acredito que seja devido aos meus problemas em casa, mas consegui vencer. O ambiente onde nós vivemos e convivemos é um fator que pode tanto ser protetivo quanto desencadear um risco maior. Né? Aprendermos a lidar com esses desafios que o ambiente nos oferece é uma forma de minimizar o risco de se entrar numa depressão. A Zilda colocou, eu sinto muitas dores e eu falo sempre, elas não me pertencem. Ok. Ter essa postura positiva, né, de não se entregar à dor é importante, né? Desde que a senhora não negue e não deixe de cuidá-las, né? Porque se elas existem, elas têm alguma função, elas têm algum propósito, elas têm algum motivo. Então, ok, não se entregar, mas sem negar que pode ter realmente alguma coisa para ser tratada, seja física, biológica ou emocional, ok? Uma outra característica que faz parte do quadro da depressão é a perda da energia. A pessoa tem uma fadiga constante, um cansaço, que já acorda cansado. Quem nunca ouviu uma expressão, nossa, já acordei cansada, né? Podendo chegar até uma apatia. A pessoa mal consegue forças para levantar da cama. Já ouviram falar nisso? E aí nós temos que tomar cuidado. Eu volto àquela fala de vocês no início, daquela pessoa que diz, a depressão, ela vem sem motivo. Não é bem assim. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai olhar para essa pessoa e vai achar o quê? O que é muito comum a gente ouvir? Quando vê uma pessoa entregue, sem forças, cansada. A Zilda sempre se cuidando, muito bem. Mas o que é muito comum a gente ouvir quando vê alguém assim? Tá sempre cansado. O que os outros costumam falar? O que vocês acham que essa pessoa costuma ouvir com bastante frequência? É lerdo, né? Preguiçoso. Olha, depressão é coisa de quem não tem o que fazer. Se tivesse o que fazer durante o dia, uma boa trouxa de roupa para lavar, um chão para esfregar, não tinha tempo de ficar deprimido. Já ouviram falar nisso? Soa comum? Pois é. As pessoas que estão lutando, muitas vezes, para tentar entender e sair dessa condição, ouvem com muita frequência isso. Só que às vezes não tem forças mesmo para mudar esse quadro sozinha. Então, muito cuidado. Antes da gente julgar o outro, acolher a possibilidade dessa pessoa estar adoecida. Se disponibilizar para ouvir, tentar entender o que está se passando com aquela pessoa. Né? Não é verdade, Roberta? É muito comum a gente ouvir isso. Bom, dificuldade para manter os cuidados básicos pessoais. Sabe aquela pessoa que você encontra, você acha estranho, a pessoa sempre se cuidou, sempre teve arrumadinha, de repente você encontra, ela está
meio esmulambada, os cabelos desgrenhados, não passa mais um batom, não tem mais ânimo para se arrumar. Se arrumar para quê? Esse pode vir a ser um indício. Dona Zilda falou que esse tipo de fala coloca a pessoa mais para baixo ainda. Se já está difícil, ouvir os outros criticando negativamente não é uma crítica construtiva de quem quer ajudar você a sair dessa. É uma crítica de quem está botando você mais para baixo ainda. Né? Então, o perceber que essa pessoa não está tendo o mesmo zelo consigo, né, os mesmos cuidados, pode ser um indício de que algo está acontecendo. Uma outra coisa, há um sentimento de culpa muito grande. Esse sentimento de culpa se faz presente em vários momentos. Ela não dá conta de fazer tudo o que ela se propõe. Ela não consegue dar atenção para os familiares, para os amigos, é cobrada disso. Ela não consegue dar conta da vida, das tarefas mais básicas do cotidiano e se culpa. Então, o sentimento de culpa é muito presente em quem está deprimido, entrando num quadro de depressão. Se isso é constante o tempo todo presente, esse quadro está se tornando crônico. Quanto antes tratarmos, mais fácil nós conseguimos resgatar. A Dona Zilda colocou chamar para passear. Mas nem sempre, Dona Zilda, essa pessoa consegue. A gente ouve muito, né? É muito comum as pessoas falarem: fazer exercícios é ótimo para quem está ficando borocochô, para quem está mais jururu. Sim, dependendo do nível da depressão, a pessoa começando a fazer exercícios realmente, né, vai estar trabalhando com toda uma estimulação que tende a melhorar. Melhora o humor, melhora uma série de coisas. Mas se essa pessoa está muito apática, se essa pessoa está num grau de depressão muito profundo, é como se a gente pegasse uma pessoa que está numa cela, isolada, pão e água, há mais de mês, e de repente a primeira refeição que se oferece para essa pessoa é uma feijoada, com tudo que tem. É over, é muito, a pessoa não suporta. Então, sejamos compreensivos. É claro que passear, tomar um sol, numa boa companhia de preferência, faz bem. Mas, dependendo do nível de depressão que essa pessoa tiver, ela não vai conseguir ter energia suficiente para aceitar esse passeio. Vamos passear com a Ângela e a Darcy. Ok, mas temos que nos vigiar, tomar cuidado. Gostei da ideia, Dona Cida. Vamos arrumar um passeio aí pra gente. Então, uma forte indiferença também. Você nota que você conta a coisa mais feliz do mundo, a coisa mais triste do mundo, mas essa pessoa não tem essa labilidade emocional, ela nem oscila. Ela está meio que anestesiada. Isso pode acontecer num caso de depressão um pouco mais grave. Se torna um pouco insensível até, porque ela não consegue dar conta dessas emoções, desses sentimentos. Então é meio que se anestesiasse para sobreviver, para suportar isso. De concentração, de adquirir novos conhecimentos, a diminuição do raciocínio lógico. Você pergunta quanto é 2 mais 2, a pessoa vai levar um tempo pensando. Dei um exemplo muito radical, mas é uma dificuldade de cognição mesmo, de pensamento. Isso é uma característica muito presente nos quadros depressivos. A alteração da libido. Normalmente, o tesão, o prazer fica comprometido. Se a pessoa não está nem com energia, muitas vezes para levantar da cama. E aí a gente tem que tomar um outro cuidado.
Porque é comum também as pessoas falarem: ah, tá depressivo nada, tá indo trabalhar, foi até na festa de fulano, quando podia, né? E a festa, agora não. Mas não é bem assim. Existe a depressão também chamada de depressão sorridente. A pessoa está lá sorrindo nas redes sociais, está tirando fotinhos, mas escondida naquele discurso, nas entrelinhas você consegue perceber distorções. Às vezes a pessoa está sim indo ao trabalho, mas de uma forma automática, não está com o mesmo ritmo. Está indo pela extrema necessidade de manter aquele trabalho. O medo, como a Darcy colocou, o medo de ser demitido, mas não está conseguindo ter o rendimento de sempre. E isso só aumenta a culpa, aumenta a incapacidade que ela sente de fazer as coisas triviais. Às vezes ela vai sim ser encontrada na festa. Espero que não agora, no período de pandemia. Mas ela vai porque fulano insistiu muito. E entre ficar ouvindo a ladainha do fulano e ir na festa, ela vai na festa, mas ela não curte a festa. Então, muito cuidado com as nossas avaliações, né? Ah, onde ela colocou, bora, vai chegar o momento de passear com segurança. É isso aí, tamo junto, vou também. A Roberta colocou, é possível a pessoa estar aparentemente bem, mas estar depressiva? Sim. Foi descoberto num aluno do meu colégio sinais na escrita dele. Olhando para a criança, parecia normal. Olha só que coisa interessante. É sim, a escrita, existe um estudo que é a grafologia, que fala das nossas características através da nossa escrita. A nossa escrita ela fica diferente por vários motivos. Consumo de álcool, por exemplo, né? A pessoa, quando está alcoolizada ou quando está na crise com a falta do álcool, pode vir a ter tremores. Determinadas doenças, Parkinson, por exemplo, compromete a nossa letra. O humor deprimido pode ser detectado em algumas características da nossa escrita também. Muito legal essa sua fala. É assim, aparentemente tá tudo bem. Você passa pela pessoa e diz: oi, tudo bem? Tudo bem. Mas será que tá tudo bem mesmo? Então, há vários indícios que a gente deve estar alerta e pesquisando. E às vezes essa falta de disposição vai para o lado do sexo também. A falta de libido, a diminuição muito intensa. Era uma pessoa que gostava muito e de repente não tem disposição para isso. Fiquemos alertas. Boa noite, Elenir, bem-vindo. Dificuldade de concentração, já coloquei. Ideação suicida. Isso é muito comum acontecer nas pessoas deprimidas. Quando a pessoa está triste, há ainda uma ideação de possibilidade. Você ainda consegue ter sentido para a sua vida, consegue traçar planos, traçar objetivos, ter metas. Quando a pessoa está num estado depressivo, muitas vezes isso tudo fica comprometido. A vida perde o sentido, perde o sabor, perde o gosto. A vida perde a atração. E aí, se você não tem uma ajuda, e muitas vezes essa ajuda precisa ser profissional, se você não tem uma ajuda para te mostrar que existem ainda possibilidades, você pode se ver encurralada, sem saída, sem propósito. E isso pode levar, sim, a uma tendência maior de ideação suicida e até a casos de suicídio. Então, cabe ficarmos atentos ao nível de angústia. Sentir angústia
perante o quadro que nós todos estamos vivenciando hoje, é natural sentir angústia o tempo todo. Acende um sinalzinho de alerta. Pensamentos pessimistas, de vez em quando, todos nós temos. Sei não, hein? Vão estar abrindo comércio, não precisa mais botar máscara. A gente fica meio receoso, fica meio pessimista, acha que vai ter uma nova onda aí de Covid. Quem nunca pensou nisso? Não me sinto segura, não vou sair agora, não estou muito confortável. Ok. Ter pensamentos pessimistas em alguns momentos até faz parte de um quadro, principalmente no quadro que nós estamos vivendo, né? No momento que nós estamos vivendo. Fazer desse tipo de pensamento uma rotina, você só pensar, eu não dou conta, eu não consigo, não vai dar certo. Se alguém se atrasa numa situação normal, você diria, poxa, já era para ter, fulano já devia ter chegado. Uma pessoa que tem um pensamento negativo, um pensamento para baixo, vai dizer assim, deve ter acontecido alguma coisa, foi assaltada. Não consegue falar com a pessoa por mais de um dia, morreu. Então, muito cuidado com a qualidade do pensamento, né? Ver se há bases reais, concretas, que fundamente aquele pensamento. Por isso que muitas vezes essas pessoas precisam de ajuda. Nem sempre só o suporte dos amigos e da família são suficientes para fazê-la sair desse ciclo vicioso. Por vezes é necessário uma intervenção medicamentosa para estabilizar o humor, para tirá-la dessa fase mais depressiva, e o ideal é que esse tratamento seja feito em paralelo com a terapia. A medicação vai cuidar dos sintomas para que ela dê conta de se estabilizar um pouquinho e tratar das causas, tratar das emoções, tratar dos sentimentos e saber lidar com as oscilações que a vida nos impõe. Ok? Roberta colocou no que ele colocou num texto produzido. Muitas vezes, Roberta, é o padrão, o tipo da letra, e outras vezes é o conteúdo. E requer sensibilidade. Ouvir além do que está sendo dito, ler nas entrelinhas do que está sendo falado. Que bom que houve alguém com sensibilidade que pôde captar através do texto desse garoto a necessidade de ajuda, que nem sempre ele sabe colocar. Às vezes nem nós adultos sabemos colocar o que está nos ferindo, nos magoando. Imagina uma criança. Então, o que é mais importante disso tudo que a gente conversou? Acolher. Acolher. Escuta ativa, escuta amorosa, escuta sem julgamento. Tentar entender o que está por trás daqueles comportamentos disfuncionais. E muitas vezes nós vamos conseguir entender que essa pessoa precisa de ajuda. Talvez além da ajuda que nós temos como oferecer. E aí orientar essa pessoa que busque ajuda profissional. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta que vá tratar de uma forma integral essa pessoa. Que lembram daquelas 3 dimensões? Dimensão física, a psíquica e a espiritual. Essas 3 dimensões, elas têm que estar muito afinadinhas para que a gente consiga o equilíbrio necessário para dar conta da vida. Quando eu falo de espiritualidade, eu não falo necessariamente vinculada a nenhuma religião, mas a sentido de vida, a propósito. Essa pessoa ter esperança, essa pessoa ter vontade de realizar coisas, se sentir pertencente
a algo maior do que ela. E isso nós podemos ajudar a resgatar numa terapia, por exemplo. Então, gente, como foi ouvir sobre isso para vocês? Vocês já tinham parado para pensar na diferença de tristeza e de depressão? Ficou claro? Tem dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? O que eu não consegui responder aqui ao vivo, que o nosso tempinho está acabando, eu posso responder depois. Então não deixem de colocar. Se gostaram do assunto, se acham que é importante que outras pessoas tenham acesso a essas informações também, distribuam esse vídeo, passem adiante, né? Peguem o link e compartilhem, façam comentários, passem para pessoas que vocês acreditam que devam ouvir isso, porque talvez essas pessoas se identifiquem e consigam forças para buscar ajuda. Então nós somos instrumento. Muito bom estar com vocês aqui, mas eu queria ouvir vocês. Como foi? Já tinham pensado nisso? Esclareceu alguma coisa? Já conheciam o assunto? Foi trazido alguma coisa nova para vocês? Um assunto do qual preciso muito conhecer. Tenho amigos que amo muito e que sentem tais sintomas. Então, Daci, vamos conversar. Você tem meu contato, se precisar a gente conversa. Passa esse videozinho para os seus amigos, quem sabe toca. Se quiserem, podem passar o meu contato também. Se alguém precisar ser ouvido, pode passar meu contato e a gente marca um bate-papo, conversa e quem sabe não ajuda essa pessoa a sair disso. Quero conhecer mais, mas me assusta. Se assuste não, minha bichinha. Olha só, as coisas só nos assustam quando nós não conhecemos. Quando a gente faz contato e olha amorosamente para o que nos assusta, diminui. Roberta, foi esclarecedor, me ajudou a entender melhor sobre esse assunto. Que bom. Então, continuo à disposição de vocês. Passem o que vocês acharam da live, se gostaram, se não gostaram, o que pode ser melhor. Deem sugestões de outros assuntos que possam vir a ser tratados aqui, ok? E muito obrigada. É sempre um prazer enorme estar com vocês. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.